Alguns amigos vêm reclamando que nunca mais o canal postou um vídeo sequer sobre pena de morte. Bom, a bem da verdade, em fevereiro desse ano foi publicado um vídeo sobre a última execução no Brasil. E de lá para cá, realmente, nenhum outro vídeo com essa temática foi postado. Realmente, o tema pena de morte foi, de certa forma, deixado de lado, principalmente quando consideramos que alguns dos vídeos mais vistos do canal são sobre a pena de morte. Estamos então postando um vídeo sobre o tema e nele abordamos o chamado Corredor da Morte. Muitos já ouviram falar, mas poucos sabem realmente o que é, muito menos o que acontece lá com os presos nos seus últimos momentos. Esse vídeo vai se restringir aos corredores da morte dos Estados Unidos, pois sobre eles há mais documentação. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Apesar do nome, o Corredor da Morte não é necessariamente um corredor, mas uma seção de um presídio onde ficam apenas os condenados à morte enquanto aguardam os resultados dos recursos e a própria execução. Essa seção contém diversas celas e uma área com televisão e mesa. É permitido ao preso ficar fora da cela entre as 7 e 23 horas. O condenado pode trabalhar na cantina ou na lavanderia da prisão. Pode também participar de cultos religiosos e fazer exercícios físicos. Durante o período no Corredor da Morte, os presos podem receber visitas, mas sem contato direto. O vidro separa. A visita do advogado também é permitida, evidentemente. Tendo em vista o número de apelações possíveis a uma sentença de morte ser muito grande, é comum os prisioneiros passarem décadas no Corredor da Morte esperando a execução. Para se ter uma ideia, o prisioneiro Thomas Knight acabou passando 39 anos no Corredor da Morte. Em face da demora, cerca de um terço dos condenados acabam morrendo de causas naturais antes da execução. Presos confinados por tanto tempo à espera de uma execução acabam desenvolvendo a síndrome do Corredor da Morte. Ela se caracteriza por um transtorno mental que pode causar violência, histerismo e tendências suicidas. A pena de morte está tão enraizada na cultura americana como, digamos, o Mickey e o Pateta. A primeira execução efetuada nesse país foi antes mesmo da independência, sendo George Kendall o primeiro condenado em face de uma suposta traição. Não é, entretanto, qualquer crime que pode ensejar a pena de morte nos Estados Unidos. É preciso cometer um assassinato agravado ou mesmo um crime contra o Estado. As agravantes elas variam de estado para estado. E por que isso? Isso porque nos Estados Unidos, os estados podem legislar sobre direito penal, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil, onde toda a legislação penal tem que ser federal. As agravantes mais comuns são o latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte, o assassinato envolvendo estupro, assim como o assassinato de policial desde que em serviço. Todo o procedimento de execução é manualizado, ou seja, não existe espaço para o improviso. Tudo é regrado, desde a hora em que o preso vai dormir na véspera, a que horas ele deve acordar, os horários de alimentação, as visitas, o encontro com o guia espiritual, o corte de cabelo também quando a execução ocorre pela cadeira elétrica e a entrada no local da execução. Vamos procurar explicar cada passo. A uma semana da execução, o preso é transferido para a chamada área de vigília. Ele fica o dia inteiro trancado e permanentemente vigiado por 2 guardas. Só sai para tomar banho ou para se encontrar com padres, pastores, advogados e psicólogos. Quando a execução está bem próxima, é permitido ao preso conversar com a família sem o vidro que o separa. Nas últimas horas, o regramento do procedimento, ou seja, as regras de como se deve proceder, é feito hora a hora. Há pequenas variações entre os estados, mas basicamente as regras são as seguintes. Às 20 horas do dia que antecede o dia da execução, o preso ele é transferido de sua cela para uma que fica
poucos metros da sala de execução. Ela é, digamos assim, praticamente vizinha. Trata-se de uma cela pequena, com um chuveiro e um sanitário. Os presos que estão nessa situação próximos à execução, eles ficam constantemente vigiados para, por incrível que pareça, evitar que se suicidem. É realmente interessante. O Estado vai executar alguém ou vai matar alguém, mas não deixa que ele mesmo se mate. Não deixa de ser uma espécie de um paradoxo. No dia seguinte, que é o dia da execução, o preso ele é acordado bem cedo, às 4h30. Nesse horário, ele deve se levantar. Nessas últimas horas, ele pode decidir sobre questões legais, dar adeus à família ou mesmo a amigos, né? Pode também falar com padre, pastor ou ministro de qualquer religião. Nesses encontros, é permitido o contato direto. Às 8 horas, as visitas são encerradas. Apenas o conselheiro religioso permanece. Pode haver, isso caso seja desejo do condenado, confissão. Ele pode se confessar. Nessa hora também os equipamentos da execução são criteriosa e macabramente testados. Erros na hora da execução são embaraçosos, além de muitas vezes causar sofrimentos desnecessários ao condenado. O telefone que fica na sala de execução, ele também é testado. Isso porque ele deve funcionar caso haja de última hora um adiamento, o que ocorre até mesmo, eu posso dizer que isso ocorre até mesmo com uma certa frequência, esses adiamentos de última hora. Problemas com essa ligação já ocorreram em execuções, como é o caso do Bandido da Luz Vermelha. Há no canal um vídeo específico a respeito. Às 10h30, o preso deve almoçar. Mas não confunda essa refeição com a famosa última refeição que ocorrerá mais tarde. Aqueles que vão ser executados na cadeira elétrica, às 15 horas devem ter o seu cabelo raspado. Isso por quê? Isso para evitar que a corrente, ou melhor, isso para fazer com que a corrente passe mais facilmente pelo corpo. Erros nesse procedimento podem fazer com que a cabeça do condenado literalmente ela pegue fogo. Às 15h30, o preso toma banho e troca de roupa, vestindo o uniforme de execução. Às 16 horas ocorre a famosa última refeição. Ela é feita de forma também, digamos, macabra, a uma porta de distância da sala de execução. A liberdade de escolha dessa refeição, ela depende muito do estado. No Texas, por exemplo, só se pode optar por pratos que sejam normalmente feitos, ou seja, pratos ordinários, pratos comuns. No Texas, explicando melhor, não é permitido que você solicite algo extraordinário, algo além do que é apresentado, o que é ofertado aos presos diuturnamente pela cozinha do presídio. Já em outros estados, é possível até mesmo solicitar-se deliveries a restaurantes ou lanchonetes, ou seja, o preso pode pedir algo diferente e o Estado até solicita esse pedido a lanchonetes e a restaurantes. Bom, às 17 horas chegam as testemunhas da execução. Elas têm a obrigação legal de permanecer completamente caladas durante todo o procedimento. Em alguns casos, familiares das vítimas são aceitos como testemunhas. Entre 18 e 20 horas, a depender de cada caso, o preso anda pelos poucos metros que o separam da câmara de execução. Ele vai acompanhado de 5 guardas. Quando entra no local de execução, o preso é imobilizado. Caso existam, as cortinas das janelas que separam o condenado das testemunhas, elas são abertas. É dado, nesse exato momento, o direito do executado dizer as suas últimas palavras. Muitos pedem perdão,
Outros ainda clamam por inocência, ou seja, juram que são inocentes. E há os casos bem menos raros em que o condenado xinga os presentes. Quando autorizado, é iniciado o procedimento de execução. No caso da injeção letal, uma equipe de profissionais não médicos começa a introduzir na veia do condenado a série de drogas que irão matá-lo. Cabe ao médico apenas atestar a morte. Sempre é bom lembrar que o médico nunca pode participar de procedimento de execução em virtude do juramento de Hipócrates. Bom, pessoal, espero ter mostrado de maneira resumida como funcionam os corredores da morte. É isso aí, valeu!